Olá, meu povo! Hoje, dia 10/12/2025, e eu, mais um dia, mais uma manhã aqui junto com você para fazermos a leitura do livro de João, para continuarmos aí nessa jornada em estarmos mais próximos ao nosso Senhor, mais próximos. Hoje, dia 10, iremos ler capítulo 10. Há 10 dias nós começamos aí a leitura do livro de João. Já viemos lá do livro de Provérbios. Se você está chegando aqui agora, a minha indicação é que você leia todos os dias um capítulo, que você medite nas palavras, que você realmente conheça verdadeiramente, intimamente o Senhor. E eu te indico começar pelo livro de Provérbios, que você continue aqui a leitura comigo todas as manhãs, mas que a partir do dia 1º de janeiro, agora meu mês, próximo mês, que nós aí já entraremos o próximo ano de 2026, amém, eu te indico fazer a leitura do livro de Provérbios, no dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, e por aí vai, você vai terminar aí os 31 capítulos do livro de Provérbios, se transformando, sendo uma pessoa, um ser humano mais sábio. Amém? Mais sábio. Então vem comigo que nós iremos começar agora a leitura aqui do livro de João, tá? Então vem comigo. Hoje, começando agora, capítulo 10, já pegue aí a sua Bíblia, faça a sua leitura da sua maneira, tire aí um tempo de qualidade, um tempo especial, você e o Pai. Mas agora vem comigo aqui no versículo 1, começando. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, uma vez de passar pela porta. Tá, eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão. Seja bem-vinda. Antes fugirão dele, pois não reconhecem. Leitura do versículo 6. Vou repetir aqui o versículo 5, tá bom? Para você que chegou agora. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecerão sua voz. 6. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Vamos fixar aqui.
Obrigada. Então, versículo 6, vou repetir. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Palavras de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai, que me conhece, e eu o conheço. Glória a Deus. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Amém, glória a Deus, amém. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônios e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir olhos dos cegos?
quanta preciosidade. O Senhor, que é o nosso pastor, aquele que nunca nos faltará. Vamos dar uma pausinha aqui e falar sobre o Senhor que estava sempre, a gente percebe aqui, Ele falando, eu lhes digo a verdade, palavras do nosso Senhor, eu sou a porta das ovelhas, a entrada, o caminho que vai nos levar à verdadeira vida, à vida eterna. O Senhor falando aqui, clamando, mostrando a importância de seus filhos, a importância de todos. O Senhor, Ele quer ganhar todos, todas as vidas, todas. Eu, você e todos nós, todos os filhos. O Senhor não quer, Ele não deseja deixar nenhuma de suas ovelhinhas para trás, independentemente de qualquer situação. Seja lá o que nós já fizemos, o que nós já passamos, o que já fizeram conosco. O Senhor, Ele nos deseja, Ele nos aguarda. Amém? Ele está à porta, Ele é a porta, Ele é o caminho, a entrada. Quem entra por mim será salvo. Palavras do nosso Senhor. Entrará e encontrará pasto. Uma vida com o Senhor é uma vida satisfeita. É uma vida plena, uma vida completa. Uma vida que nada mais falta. A vida com o Senhor. Aqui, eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena, que satisfaz, uma vida íntegra, completa. Uma vida com o Senhor é uma vida, sim, que teremos desafios, sim. As pessoas, elas costumam, eu, muitas vezes, já me fiz essa pergunta. Se seria uma vida com desafios, se existiriam os desertos. E sim, mas você se fortalece aos pés do Senhor, fazendo o caminho, entrando pela porta estreita. Você se fortalece de uma maneira que você sabe quem é você. Você entende até mesmo quando as portas se fecham, você entende o propósito do Senhor, o cuidado do Senhor. O Senhor, Ele fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes, pessoas estão nos roubando, matando, destruindo. E outras vezes, nós mesmos estamos aí vivendo nessa vida, no estilo de vida de autodestruição, tirando de nós, dos nossos, roubando a nossa saúde, na mente, na nossa alma, no nosso espírito. Então a vida com o Senhor é a vida plena, é a vida em abundância, a vida de certeza. Teremos desafios, rapidamente nós estaremos aí prontos para encararmos, para aceitarmos que nós somos mais fortes, que a coragem está em nós. O Senhor nos dá, o Senhor nos sustenta. É Ele, somente Ele, só a graça dEle nos faz passarmos por tudo. Então o caminho é esse que nós precisamos vivermos essa vida plena, satisfeitas. Uma vida plena, satisfeita, saciada.
É esse momento, é esse encontro que o seu coração precisa. Amém? Então o Senhor é o Senhor que não nos abandona. O bom pastor que nunca nos abandona. Pessoas nos abandonam, coisas se vão, coisas quebram, situações, cargos são passageiros e o Senhor, Ele fica, o bom pastor, o Senhor que aguarda. Não aceite quando alguém ou você mesmo pensar sobre você, que você não é importante para o Senhor. O Senhor te aguarda e o desejo dele é que não fique nenhuma ovelhinha para trás, nenhum filho de Deus fique para trás. Que o receba, que encontre essa luz, que entenda que a luz está em você, habita em você, desde sempre. Desde sempre. E aí a gente vê o quanto o Senhor, Jesus, nosso Cristo, ele tentava o tempo todo estar aqui falando, o tempo todo, o tempo inteiro, a todo tempo, mostrar, falar, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E as pessoas aqui se dividiam em opiniões, as dúvidas. Alguns diziam ele está possuído por demônios e está louco. Outros diziam ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? O Senhor, por onde passava, Ele é a luz. Então aqueles que também eram cegos na alma. A gente viu aqui vários milagres, o Senhor trazendo a luz. O Senhor curando as vistas, os olhos de cegos fisicamente. De pessoas que realmente eram cegos, que não enxergavam. E tem aqui também o Senhor, quando Ele passa, assim como Ele passa aqui e passa aí, Ele traz uma luz, uma clareza, nos fazendo enxergar, voltando a enxergar o que é necessário. Trazendo essa clareza de deixarmos coisas, pessoas, de deixarmos aqui a necessidade de falar para o outro, de mostrar para os outros quem nós somos. Olha o quanto o Senhor que fazia um milagre. O Senhor fazia milagres. A gente conhece aqui, nós conhecemos através da palavra alguns milagres do Senhor. E mesmo Ele sendo quem Ele é, quem Ele sempre foi, nosso Pai, amado, santo, as pessoas duvidavam, mesmo a todo tempo, Ele declarando, eu sou. As pessoas duvidavam. Então eu e você, que não sejamos essas pessoas, nós, filhos de Deus, que passaremos uma vida querendo que as pessoas nos entendam, que nos olhem, que enxerguem em nós a imagem e semelhança do Senhor. Que eu e você, que a partir de agora, desse momento, que entendamos que o nosso processo ele é individual. Ele é individual. O outro ele não vai enxergar. As pessoas talvez não consigam enxergar em você quem você é, mas o Senhor sempre te viu. Desde sempre. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu coração.
Ele está contigo, aguardando que você aceite. Que você aceite-o. Traga essa luz. Traga a paz do Senhor para o seu coração. Porque Ele aguarda. Ele deseja todas as suas ovelhas. Amém? Bem-vindas. Então vamos continuar aqui no versículo 22. E era inverno. Agora sim. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodeavam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é Cristo, diga-nos claramente. Então Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Amém. E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Amém. Aleluia. Ninguém pode arrancá-las de mim, de minha mão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar em Jesus. Deus seja louvado, amém. Para sempre seja louvado, Senhor. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas obras boas. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Quantas acusações! Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. Glória a Deus, para sempre. Obrigada, Senhor, pela palavra, pela tua sabedoria. Eu digo, vocês são deuses. As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses.
e vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Então creiam em mim, e se não, creiam... Calma aqui. 37. Não creiam em mim, se não realizo as obras de meu Pai. Mas, se realizo, creiam na prova, que são as obras. Mesmo que não creiam em mim, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Jesus mostrando aqui através das obras, pedindo que eles não criam nele, mas sim nas obras. E novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Amém. E é isso. A gente consegue imaginar um pouco da vida do nosso Senhor na terra. Por onde passava, levava luz, esperança, vida, saúde, transformação. Isso acontece nos dias de hoje. Por onde o Senhor passa, Ele leva essa plenitude que é o próprio. Não há palavra, sentimento que possa nos dar ideia da grandiosidade infinita do nosso Pai amado. O Senhor, Ele passava, por onde Ele passava era alegria. A gente vê aqui sobre Jesus estar aí, Ele estava em Jerusalém para uma celebração da festa, da dedicação. Durante todos os capítulos a gente vem vendo aqui celebrações. A presença do Senhor, Ele estava ali sempre participando das celebrações. E eu vejo como isso, a vida do Senhor é uma vida assim, uma vida de desertos. Sim, uma vida com o Senhor, sim, é uma vida, sim, com desertos, com desafios. Mas é uma vida também com alegria, com celebrações, com descansos. Estar ao lado do Senhor, trazê-lo para a nossa vida. Entender sobre quem somos, quem carregamos. Viver essa vida é uma vida de plenitude, satisfação, integridade, completude. Mesmo diante de tudo,
a gente percebe a alegria do Senhor. Mesmo estando aqui, sabendo sobre tudo que aconteceria, mesmo estando assim como nós, ser humano, naquele momento, em carne e osso, para ficar mais claro, Deus Pai na terra, sentindo tudo aquilo que nós sentimos, cansaço, dores, alegria, sede, fome. E o Senhor, Ele estava, por onde Ele estava, tudo era pleno, tudo era completo. Tinha os momentos difíceis e também os momentos de alegria. E é isso, esse é o convite do Senhor. Quando nós trazemos, quando nós o aceitamos, e aceitar, ao meu ver, é conhecê-lo profundamente, conhecê-lo na palavra, é viver essa verdade, entrar, aceitar esse caminho, viver essa vida eterna ao lado dele. O Senhor tira tudo aquilo, pessoas, coisas. O Senhor, Ele sempre nos protege de tudo que está nos roubando, nos matando, destruindo. Isso pode ser no mundo material, pode ser do mundo espiritual, no mundo digital. O Senhor é nosso pastor, nosso protetor, aquele que dá a vida por nós. Amém? Então nós falamos aqui o quanto o Senhor, Ele estava o tempo todo, através de suas obras, através dele, mostrando que Ele e o Pai eram um. O Senhor fala, o Pai e eu somos um. E mesmo com tamanhas obras e milagres, muitos não conseguiam ver. Eram cegos. E nós vimos aqui no capítulo de ontem que foi isso. O Senhor, Ele veio mostrar, o Senhor traz clareza e verdade, o Senhor é justiça, Ele é a própria verdade. Muitos que enxergavam, o Senhor mostrou o quanto eram cegos. Muitos que se diziam enxergar além, eram os verdadeiros cegos. E aqueles que não conseguiam enxergar, o Senhor trouxe essa luz, essa clareza. O Senhor iluminou. E conseguiram enxergar. Conseguiram enxergá-lo. O Senhor fala, eu sou filho de Deus. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realizo obras de meu Pai, mas se realizo, creiam na prova, que são as obras. Mesmo diante todos os milagres, o Senhor só de olhar, só de chegar no ambiente, já acontecia o milagre, já aconteciam as curas. Não precisava de muito. Só de estar no ambiente, enxergá-lo. E é isso que acontece hoje. Os milagres acontecem quando nós conseguimos, quando nós olhamos com o coração, com a nossa alma, quando nós o conhecemos, trazendo o temor do Senhor, que é conhecer sobre Ele, é viver, conhecer as maneiras que agradam o nosso Pai.
E Ele chega e as obras acontecem em nossas vidas, na minha e na sua. Amém? Ele chega e os milagres acontecem. Ele chega e as transformações acontecem. E quando nós o conhecemos e quando nós o sentimos, e entendemos a responsabilidade, o dever que nós temos aqui na terra, começamos a entrar em obediência. E obediência, obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Pai Criador, é viver em milagres. Amém? Então, eu vou terminar aqui o nosso capítulo 10. Amanhã estarei aqui, com as graças do Senhor, para lermos aí o capítulo 11 do livro de João. Amém? Eu aguardo você amanhã. Pela manhã nós estaremos aqui. Fiquem com Deus.